Agora, nesse vídeo, a gente quer escrever no arquivo, não ler do arquivo. Tá? A gente quer salvar a informação, não só recuperar a informação. Tá? Então, a gente novamente vai precisar abrir o arquivo. Tá? Só que a gente vai ter que falar para o Python, a gente vai usar a mesma função open, mas a gente precisa falar para o Python que a gente quer abrir para a escrita, tá? E não para a leitura. Tá? Então, tem alguns modos diferentes de você abrir um arquivo. Tá? Se você passar o modo, a string R, minúsculo, de read, você está querendo ler o arquivo. E o modo read é o modo padrão. Se você não passa nada, que foi o que a gente fez no vídeo anterior, você está pedindo para mim no modo leitura. Tá? O modo W é para escrever no arquivo, só que ele apaga o conteúdo atual do arquivo. Então, se tiver algum conteúdo naquele arquivo, você vai perder, certo? E começar aquele arquivo do zero. O modo A, de append, ele acresce ao arquivo já existente. Então, você está adicionando ao final do arquivo, então você está acumulando conteúdo, né? Então, você já tinha escrito alguma coisa no arquivo, você vai escrever no final, vai escrever a mais naquele arquivo, tá? Tanto o W quanto o A, se o arquivo não existir, ele cria o arquivo, tá? Agora, o modo X, ele é exclusivo para escrever em arquivo novo. E se o arquivo existir, você vai receber um erro, tá? Como se fosse uma proteção, para evitar, porque, por exemplo, o W ele pode apagar o conteúdo atual, então você pode perder a informação. O X vai dizer para você, não, esse arquivo já existe, não posso abrir para escrita. E aí, então, o que eu vou fazer é escrever f, a variável que eu quero é igual a open, o nome do arquivo que eu quero abrir, como eu já fazia antes, e agora eu vou passar um segundo parâmetro, por exemplo, como W, como A, ou como X, ou como R também. Como R, ele pode ser omitido, porque o valor padrão é R. Tem formas também, eu não vou falar disso, que é para você abrir um arquivo tanto para leitura quanto para escrita, poder ler informações do arquivo e poder escrever informações no arquivo. Tá? E aí você tem o R+, o W+, e o A+. Cada um deles tem uma característica diferente de onde você começa a escrita do arquivo. Tá? Nesse caso, se você precisar andar pelo arquivo, você tem um método do F aqui, né, do objeto que você recebeu de open, que chama seek. Tá? E o seek ele consegue andar nesse arquivo, tantos caracteres para frente, tantos caracteres para trás, etc. Tá? Mas eu não vou abordar isso. Bom, para escrever num arquivo, você tem duas formas. Uma é usar o método write, tá? E passar uma string. Tá? Então ele vai escrever essa string texto no arquivo e ele não vai quebrar linha automaticamente como o print faz pra gente. Tá? Então é importante que se você quer que quebre linha, seu texto termine com /n. E o writeLines, que recebe uma lista de strings para ser escrita no arquivo. E apesar desse nome, ele também não quebra linhas automaticamente, tá? Entre os elementos da lista. Tá? Talvez esse não é o melhor nome possível, tá? Mas ele vai escrever todo mundo que está na lista, mas ele não vai quebrar linha automaticamente. Essas strings precisariam cada uma ter um /n no final. Né? Então, escrever num arquivo é bem fácil. Você pode fazer f igual a open, arquivo.txt, estou abrindo no modo W, se o arquivo já existir, o conteúdo dele vai ser apagado. E aí eu estou escrevendo a string Olamundo nesse arquivo. Tá? E depois eu estou fechando esse arquivo. Tá? Os dados escritos, eles podem ficar na memória RAM, né, até fechar o arquivo. Então, fechar o arquivo é salvar o conteúdo do arquivo de fato. Tá? Então, o arquivo vai ser salvo quando ele for fechado, ou se você quiser arquivo.flush, que é uma forma de você salvar o arquivo, mas sem fechar ele.
Eu não falei no vídeo anterior, mas quando você fecha um arquivo, você não pode usar ele até que você abra ele novamente, tá? Então você não pode fazer um write ou um read depois do close, tá? Nem se ele tem aberto o arquivo, claramente. Tá? Se o seu programa tiver alguma exception, o arquivo pode não ser fechado, tá? Então você abriu um arquivo, começou a trabalhar nele, e aí você tem uma exception, e aí aquele arquivo, o seu programa continua rodando potencialmente, você lida com aquela exception de alguma forma, mas você não fechou o arquivo, né? Alguma coisa desse tipo pode acontecer, tá? E aí pode ser que o conteúdo não seja salvo se você estiver escrevendo nesse arquivo. Normalmente tem um limite de quantos arquivos abertos você pode ter ao mesmo tempo, tá? Em geral, algo em torno de, pelo que eu vi, entre 500 a 4.000 arquivos abertos ao mesmo tempo, tá? Então você pode estourar esse limite, tá? Seu programa pode ficar mais lento porque cada um desses arquivos abertos está consumindo memória RAM, tá? O sistema operacional pode bloquear o acesso desse arquivo por outros programas, tá? Então, em particular, parece que o Windows pode, quando você abre o arquivo, ele bloqueia para outros programas usarem, então você fica bloqueando um arquivo lá que outro programa poderia usar, mas não pode mais porque você não fechou ele, tá? Então, o que você poderia fazer é usar try except para, se tiver uma exceção, fechar o arquivo. Então, você tenta fazer algumas coisas, se tiver exceção, fecha o arquivo, tá? Só que tem um jeito muito mais fácil de fazer isso no Python, que é escrever esse comando aqui, ó, with, aí você coloca o comando open que você já colocaria normalmente, tá? Nome da variável que você quer dar, que você colocaria, né, f igual a open, você colocaria antes, coloca as f, ou se quisesse colocar arquivo igual a open, as arquivo, tá? 2 pontos, e aqui você tem um bloco que você vai ler ou escrever nesse arquivo, né? Por exemplo, F aqui, tá? E quando o bloco acaba, o arquivo vai ser fechado. Seja que o bloco acabe porque ele de fato acabou, né? Acabou a execução da linha 2, seja porque você tomou uma exception e o bloco acabe, tá? Não importa o que aconteça, esse arquivo vai ser fechado, tá? Então, essa sintaxe with, essa aqui, ela é uma forma do Python de garantir que o arquivo vai, serve para algumas outras coisas, tá? Mas em termos de arquivos, permite que o arquivo seja fechado, não importa o que aconteça. Tá? Então vamos fazer 2 exercícios, que é fazer uma função que salva os elementos de uma lista, um por linha em um arquivo, tá? E faça uma função que, dada uma matriz, salva a matriz no formato PBN. Então, a gente tem alguma lista aqui, tá? Lista, por exemplo, temos números, tem umas strings, e a gente quer salvar essa lista no nosso, num arquivo, tá? Então, a gente vai abrir um arquivo, tá? Já usando essa sintaxe, isso é boa prática de programação. Eu não expliquei no outro vídeo, porque acho que era um primeiro momento, mas evite ficar fazendo open e close, e tente usar esse with, tá? Então, with open, digamos, eu vou chamar de lista.txt, pode ser qualquer arquivo, tá? Qualquer nome que você quiser, de algum arquivo que não exista na sua pasta ainda. E eu vou abrir no modo de escrita W, né? As, por exemplo, arquivo. Tá? Então, agora, quando eu estiver dentro desse bloco, eu posso trabalhar com esse arquivo. A hora que eu estiver fora desse bloco aqui, né, eu já não posso mais acessar essa variável arquivo, né, porque o arquivo já vai estar fechado. Quando o bloco acabar, o arquivo é fechado. Tá? Então, o que eu quero fazer é percorrer cada um desses elementos. For, digamos, x em lista. Eu quero fazer arquivo.write de x. Né? Então, algo bem curto. E a gente vai executar aqui, né? E aí a gente toma um primeiro erro, que é
o argumento tem que ser string e não int. Então o write ele não é o igual ao print, tá? Não pense que o write é o print do arquivo, tá? Ele tem que receber uma string. Bom, isso é fácil de resolver, basta eu converter o x para string antes de escrever. Aí sim, eu rodei, não mostrou nada, porque na verdade o que eu estou fazendo é salvar no arquivo. Então vamos lá em lista.txt. E o que aconteceu? Ele imprimiu cada um dos elementos da minha lista, mas ele não quebrou uma linha, que é o que a gente gostaria. Tá? Isso é fácil de resolver, basta concatenar aqui um /n. Então vamos olhar de novo lista, está aqui, ó. 1, 3, 2, M62 e Unicamp. Tá? Agora, deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar mais uma string aqui, que é IC, tá? E vou executar de novo. Então, o conteúdo de lista.txt são esses 4 elementos. Né? Vou executar de novo, e agora o conteúdo de lista.txt são esses 5 elementos. Tá? Então, o conteúdo que eu tinha antes foi apagado, e eu escrevi esses 5 elementos no meu arquivo. Porque eu estou usando o modo W. Se eu usar o modo A, e mandar executar, eu vou sempre adicionar ao final do arquivo. Tá? Então, eu vou executar mais uma vez, certo? Então, eu vou acumulando aqui no meu arquivo. Tá? Esse é o modo append. Tá? O modo X, quando eu tentar rodar aqui, eu recebo um file exists error, porque eu estou tentando abrir no modo X, só que o arquivo lista.txt já existe. Por exemplo, o arquivo lista2.txt não existe na minha pasta, e se eu executar, aí tudo bem, o arquivo lista2.txt está aqui com o conteúdo. Tá? Então o X só deixa você escrever, abrir o arquivo para escrita, né, quando o arquivo não existe. O W e o A permite tanto quando o arquivo existe quando o arquivo não existe. Só que quando existe, o W apaga todo o conteúdo antes de escrever, o A adiciona o conteúdo. Tá? E o exercício 4, eu quero uma função que, dado uma matriz, salva essa matriz no formato PBM. Tá? Então, eu tenho uma matriz boba aqui, digamos. Ela é só uma matriz, sei lá, 2 por 2. Deixa eu fazer um pouquinho melhor. 2 por 3. Tá? E aí eu quero salvar lá no formato PBM. O formato PBM começava com um P1, e aí eu tinha o número de colunas, e depois o número de linhas, e aí depois eu tinha de fato a matriz aqui. Tá? Então eu vou with open o nome que eu quero dar para o meu arquivo, digamos, teste. Né? Eu falei que eu quero fazer uma função. Então, def salva arquivo matriz. Tá? Então, with open arquivo. Né? Então, a função recebe o nome do arquivo no modo de escrita, as f. O que eu quero fazer? Eu quero fazer f.write p1/n, né? Aí eu quero fazer f.write, eu quero o número de colunas dessa matriz, que é o comprimento da linha 0, por exemplo, né? Então, se eu pegar matriz 0 e eu calcular o comprimento, isso me dá um número de colunas, né? Só que isso daqui é um número inteiro, né? Eu poderia converter isso para string,
Mas eu também tenho que imprimir o número de linhas. Então eu vou usar uma string formatada do Python, tá? Onde eu vou colocar o número de colunas aqui, espaço, o número de linhas, que aí é só len de matriz, né? E um /n, tá? E aí só para a gente, antes de seguir, ver como está ficando, eu vou chamar aqui salva, o nome do arquivo que eu quero é teste.pbm, e essa matriz que eu tenho aqui. Tá? Vamos executar isso, né? O arquivo teste.pbm foi criado aqui na esquerda, e ele está lá como P1, 3 colunas e 2 linhas, que é o que a gente tem nessa matriz, né? E agora a única coisa que eu tenho que fazer é percorrer essa matriz, né? E linha a linha, né? Chamar de linha em matriz, tá? E aí tem algumas formas de eu fazer. Eu poderia percorrer cada elemento da coluna, né? Mas eu posso usar aquele join do objeto da string, né? Então eu posso fazer um join dessa linha. Então só vou imprimir isso para a gente lembrar o que é isso, tá? Então vamos ver aqui no terminal, só para a gente ver o efeito, certo? Ah, e eu fiz alguma besteira. Vamos debugar. Certo, minha matriz está aqui. Escrevi P1. A minha linha 101. E então talvez eu esteja usando o método join errado. Vamos ver, Python help strjoin. Ah, sim. Os meus elementos da matriz são inteiros, não são strings, né? Tá? Então eu não posso fazer isso desse jeito. Eu posso fazer isso de 2 jeitos. Depois eu retomo esse, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai para cada linha da matriz. E aí a gente vai para cada... Isso. Para cada elemento da linha, a gente vai escrever esse elemento x. Então vou usar uma string formatada aqui, né? E eu vou precisar dar um espaço desse elemento x para o próximo elemento x, certo? Quando isso daqui terminar, eu preciso escrever /n, porque eu vou ter terminado de processar essa linha. Vamos ver se isso funciona. A gente vai olhar lá o arquivo teste.pbm e a gente tem o que a gente queria. Cada elemento x da minha linha, imprimir ele e um espaço na frente, tá? O último elemento também tem um espaço na frente, tá? Isso no formato PBM não é um problema, tá? Na documentação do formato PBM eles falam que eu posso ter mais espaços em brancos aqui, então não é problema, tá? Outra forma que eu poderia fazer isso é usando aquele map que eu falei na aula passada, tá? Então, eu tenho uma linha que é uma linha de inteiros, né? Então, se eu escrever map str linha, isso daqui vai me dar um iterador que cada elemento de linha eu apliquei str, então eu converti cada elemento de linha para string,
Aí, sim, eu posso fazer um join desse cara, tá? E escrever no arquivo, e aí eu vou precisar também de um /n. Vamos só rodar, ver se funciona, eu explico de novo. Tá? Então tá aqui, e aí não tem aquele espaço adicional que tinha antes aqui, tá? Isso daqui que está marcando é o /n, não o espaço. Tá? Então isso daqui que eu estou fazendo, eu estou mapeando cada elemento da linha na função string, né? Então eu estou tendo uma lista, desculpa, na verdade um objeto de mapa, né? Um iterador, que cada elemento aplicou str na linha, tá? E aí eu estou fazendo join, essa função join do string recebe um iterador, né? Itera sobre esse iterador, concatenando, né? Usando esse separador aqui. Tá? E eu estou escrevendo isso no arquivo. Daqui um pouco mais avançado, tá? Se tiver muito complexo, eu espero que você tenha entendido o exemplo anterior. Se esse map é algo muito complexo, para você dar uma lida na internet sobre ele, é algo extremamente útil, tá? Mas pode ser um pouco mais avançado, talvez um pouco mais difícil de entender. Bom, nós temos 20 minutos de vídeo, tá? Então eu preciso falar mais algumas coisas sobre arquivos, tá? Então a gente está lendo e escrevendo strings em arquivo, né? Só que, como tudo no computador, o que a gente tem, na verdade, são bits e bytes, né? Então, quando a gente escreve a string A, só a letra A minúscula, quais bytes são armazenados no arquivo? Né? Sei lá, é byte tudo zero, porque A é a primeira letra do alfabeto, é uma letra diferente, é uma sequência de bytes diferentes, quantos bytes eu gasto, quais bytes são esses, tá? Tudo isso depende do encoding que a gente está utilizando, tá? O encoding é uma grande tabela, né, para você codificar e decodificar de caracteres para bytes, tá? Então é uma grande tabela que está dizendo para a gente qual sequência de bits corresponde a um certo caractere. Tá? Então tem um caractere lá, então qual é a sequência de bits que representa o Azinho? Por que eu preciso saber disso? Porque quando eu, Rafael, digitei a letra Azinho e salvei no arquivo, e passei esse arquivo para você, você não recebeu o Azinho, você recebeu uma sequência de bits. E aí quando você abre esse arquivo, você precisa ver a letra Azinho, e não a sequência de bits, né? Você quer ler um texto. Quando eu passo esses slides, você não quer ver a sequência de bits que formaram esses slides. Você quer ver o conteúdo, a imagem do slide, ou a imagem do vídeo. Tá? Então a gente precisa de uma forma de traduzir de bytes para algo que faça mais sentido para a gente como ser humano. Tá? Então a gente precisa saber ir de letras para bytes e depois de bytes de volta para letra. Tá? De uma maneira consistente. Tá? Bom, existe esse código padrão americano para troca de informação, né, que a gente chama de ASCII, e que muitas vezes a gente fala a tabela ASCII, tá? ASCII seria masculino porque é um código, padrão de código, tá? Mas a gente fala a ASCII, a tabela ASCII, eu já vou mostrar essa tabela ASCII daqui a pouco, tá? Esse padrão, esse encoding, tá? Ele representa o alfabeto latino, né, o romano, que a gente usa no Brasil, tá? Dígitos, desculpa, o que a gente usa no Brasil, com exceção do C cedilha, tá? Dígitos, algumas pontuações, as que a gente usa em português todas, tá? Alguns símbolos, em geral símbolos que você consegue ver no seu teclado, tá? Como arroba, hashtag, porcentagem, e-comercial, etc. Tá? Então é basicamente necessário para você escrever um texto em inglês. Tá? É um padrão americano. Né? E ele utiliza números de 0 a 127 para tanto. Tá? Então tem 128 caracteres
que estão representados nesse código. Tá? Então, ele usa um byte sempre iniciado com 0 para representar essas informações. Tá? 0 a 127, você precisaria de 7 bits para representar, só que a unidade padrão para as coisas são bytes, né? São 8 bits. Tá? Você não consegue ficar trabalhando com 7 bits, você precisa trabalhar em bytes no fim das contas. Tá? E também vocês vão ver por que isso é útil. Então essa daqui é a famosa tabela ASCII, tá? Que a gente como programador não decora, hoje em dia mais, tá? Mas a gente tem que saber que ela existe. Às vezes a gente sabe algumas características dela, tá? Que são úteis. Os primeiros números, eles representam coisas mais de controle, que não vou entrar em detalhe, tá? Por exemplo, o 0 a gente vai usar bastante em estrutura de dados quando for programar em C. O 7 é emitir um som com o que a gente chama de PC Speaker, né? uma caixinha de som interna do computador. Outras coisas aqui, tá? Que a gente não precisa se preocupar agora. O que importa mais é do 33 para frente, que a gente tem exclamação, a gente tem aspas duplas, sustenido, né? Hashtag, cifrão e etc. Tá? Aí até algum momento lá no 48 a gente tem 0, 1, 2, 3, tá? Então significa que 48, quando eu escrevo em binário, tá? Então 48 que é o número em decimal, quando eu escrevo 48 em binário, né? Essa sequência de bits representa o caractere 0, tá? Então, aqui na esquerda eu tenho o código em binário e aqui eu tenho qual é o caractere. Tá? Então, por exemplo, A maiúscula é 65, depois o alfabeto está em ordem. A minúscula é 97, depois o alfabeto está em ordem, só que as minúsculas, e assim por diante. Tá? Então, a gente tem aqui alguns caracteres que a gente chama de caracteres de controle, e que, em geral, você não consegue imprimir eles, tá? Como, por exemplo, pressionar a tecla ESC, pressionar a tecla DEL, que é o 127, tá? Os outros são caracteres que podem ser impressos, que são basicamente o que você está acostumado num teclado padrão americano. Tem alguns encodings que eles estendem o ASCII, tá? Usando os valores que sobram no byte. Tá? Então, com números de 0 a 127, são números que, se você escrever com 8 bits, eles começam com 0. Né? Números de 128 a 255, se você escrever com 8 bits, eles começam com 1. Então, essa é a diferença. Tá? Quando eu estou com 0, eu estou na tabela ASCII. Quando eu estou com 1 no começo, eu estou indo para esse encode que estende o ASCII. Tá? Então, eles são chamados de Extended ASCII, tá? Porque o ASCII funciona dentro deles, mas eles trazem outros caracteres. Tá? O que mais importa para a gente no Brasil é o ISO 8859-1, tá? Que é o que a gente costuma chamar de Latin 1, tá? Que é a extensão do ASCII para cobrir línguas como português, espanhol e mais algumas outras línguas latinas. Tá? Então ele define valores para vários caracteres acentuados. A tabela que eu mostrei antes não tem A com acento agudo, A com acento grave, E com acento agudo, né? Tudo isso que a gente precisa para escrever texto em português. Não tem C cedilha, não tem o N curtinho em cima que você precisa no espanhol. Tá? Então ele define novos caracteres, valores novos para esses caracteres acentuados. Tá? Isso aqui era o padrão usado no Brasil até um tempo atrás. Né? Ainda aparece muito, né? Ainda há muitos arquivos que estão codificados segundo o Latin 1, tá? E é uma coisa útil saber que existe e entender um pouco sobre isso. Tá? Tem vários outros ISO 8859 que são para outras línguas. Então você muda esse 1
tá? E aí você vai ter, por exemplo, eu quero escrever em cirílico, eu preciso escrever, tá, em outras línguas, então você vai estender o ASCII. Tá? O problema é que você pode ter textos que misturem várias línguas, né? Eu posso querer fazer um texto que eu estou traduzindo sei lá, Guerra e Paz de russo para português, e aí não dá para escrever só em Latin One, não dá para escrever só no Extended ASCII de russo, né? E não dá para misturar isso nos textos, tá? Ou eu não sei qual é a língua original do texto, né? Então, por exemplo, meu site recebe vários textos diferentes, vários textos de vários lugares, sei lá, Facebook, por exemplo, recebe texto do mundo inteiro, só que eu não sei qual é a língua original do texto. Então, como é que eu decodifico ele, né? Porque o problema aqui é que o 128 do Latin One vai significar um caractere, enquanto que no ISO 88592 vai significar um outro caractere potencialmente. Né? E aí, por isso que de vez em quando você vê textos que os caracteres estão todos atrapalhados, principalmente caracteres acentuados, né? Que você esperava que estaria sei lá, e com acento agudo ali, e na verdade tem um caractere super estranho no lugar. Tá? Então, uma ideia para resolver esse problema é criar um código único que funcionasse para todas as línguas da humanidade. Tá? E aí a gente tem esse Unicode Transformation Format, que é o UTF. Tá? E aí a gente tem o UTF-8. O UTF-8, enquanto o ASCII usava 1 byte para representar as letras, números, caracteres, né? E o Extended ASCII continuava usando esse mesmo byte, só mudando o bit inicial, né? O UTF-8 ele utiliza de 1 a 4 bytes para representar o caractere. Então, alguns caracteres eu gasto mais bytes, alguns eu gasto menos bytes para codificar. Tá? E o legal do UTF-8 é que ele é retrocompatível com ASCII. Então, se você tiver algo que está escrito em ASCII, ele pode ser aberto com encoding no UTF-8 sem problema. Tá? E ele é o formato mais comum na internet hoje, e ele é usado nas strings do Python. Todas as strings do Python estão implementadas já no UTF-8. E uma vantagem dele, que é como os caracteres do ASCII ele vai gastar só 1 byte, ele vai ser econômico para textos em inglês. Se você tiver texto só em inglês, só vai gastar 1 byte por caractere. Se você tiver texto em outras línguas, aí sim você pode estar gastando de 1 a 4 bytes por caractere. Existe também o UTF-16. O UTF-16 ele utiliza 1 ou 2 blocos de 16 bits, enquanto que o UTF-8 usa blocos de 8 bits, né, de 1 a 4 blocos de 8 bits. Ele é mais econômico para textos em línguas asiáticas, porque ele vai usar poucos bits, né, o UTF-8 vai gastar mais para línguas asiáticas, por exemplo, chinês, do que o UTF-16. Tá? Só que ele é menos usado, o UTF-8 é praticamente o padrão hoje em dia, tá? Principalmente na internet. Se você precisar usar um outro encoding trabalhando no Python, tá? Você precisa abrir o arquivo com o encoding correto. Se você tiver um arquivo que foi escrito em Latin One, aquilo lá é uma sequência de bytes, né? E ela precisa ser interpretada segundo o encoding Latin One para você conseguir ver o texto corretamente. Tá? Então você tem que avisar isso para o Python. Né? Então, quando você for fazer o Open, você vai passar encoding igual a o nome do encoding que você precisa. Tá? Na hora de abrir o arquivo, o Python utiliza o encoding padrão do sistema se você não especificar nada. Então significa que na maior parte das vezes as coisas vão funcionar bem, até a hora que você pegar o arquivo que foi gerado em outro lugar. Por exemplo, pode ser que a sua máquina esteja configurada para Latin One e a minha esteja configurada para o UTF-8. Quando eu te passar o arquivo, a gente vai ter problema, você não vai conseguir abrir ele no seu programa Python. Tá? Ou se você pegou alguma coisa na internet, etc.
Então é importante entender essa ideia de encoding e lembrar disso se você for trabalhar com isso e você tiver, se está lendo o arquivo, mas o que está sendo impresso é estranho. Tá? Mais um comentário é que os arquivos que a gente leu e escreveu até agora, eles são o que a gente chama de arquivos texto. Tá? Um arquivo texto em si é uma sequência de bytes que a gente interpreta essa sequência de bytes de acordo com algum encoding para gerar um texto. Tá? Só que tem arquivos onde esses valores de bytes são simplesmente escritos e eles não seguem um certo encoding. Tá? São casos de arquivos que não representam texto. Por exemplo, se você zipa uma pasta, não tem um texto associado, certo? Você não vai ler o conteúdo daquele arquivo zip. O que o zip vai fazer é comprimir a sua pasta e escrever uma sequência de bytes que representa aquela pasta, né, e que pode ser dezipado, né, pode ser extraído para voltar ao conteúdo original. Tá? Então, a mesma coisa acontece com imagens. Tá? As imagens PBMs elas são fáceis de trabalhar porque elas são arquivo texto. Eu consigo abrir e ver esses arquivos. Se você pega uma outra imagem, por exemplo, PNG, elas são arquivos binários. Você não consegue abrir e ler o conteúdo deles. Você não consegue aplicar um encode, um TF8, e ler números. Tá? Isso, em geral, porque arquivos binários, que não são arquivos texto, eles conseguem ser menores. Tá? Eles conseguem economizar energia, economizar espaço, usar compactação e etc. Tá? Então, esses arquivos que não representam texto, são só sequências de bytes, eles são o que a gente chama de arquivos binários. Tá? E aí, se eu tentar ler esse arquivo normalmente, eu posso ter um erro, porque eles não seguem um encoding. Tá? Então, por exemplo, eu peguei um arquivo, um programa que a gente fez no vídeo anterior, que lia um arquivo e imprimia seu conteúdo, e tentei fazer isso com o PNG. E eu levei um Unicode Decode Error, significando que o Python tentou usar o Unicode, o TF8, né, para decodificar o arquivo gerando texto, e não conseguiu porque aquilo não era uma sequência de bytes válidos de acordo com o Unicode. Tá? Bom, então como é que a gente lida com esses arquivos binários? Para abrir, a gente vai ter que indicar para o Python que a gente quer abrir um arquivo que é binário e não texto. Tá? Então, eu posso ler um arquivo binário, escrever um arquivo binário, acrescentar no arquivo binário, ler e escrever no arquivo binário. Tá? Então, eu tenho que passar um B a mais aqui nesses modos para dizer que o arquivo é binário. Tá? A gente pode ler, tá, usando .read lá, que a gente usou, tá? Só que a gente precisa ler bytes. Tá? Então tem um tipo no Python chamado bytes, tá? Que a gente vai ter que usar. E aí a gente pode converter de bytes para string, aí sim, usando algum encoding. Né? Posso converter de bytes para int usando int.fromBytes. Tá? Então aí eu consigo dizer lá, pega essa sequência de bytes, converte no número inteiro. Tá? E etc. Se eu quiser converter float, se eu quiser converter alguma outra coisa. Ou vou ter que lidar com esses bytes na mão para converter alguma coisa, né? Se eu fosse fazer um zip, por exemplo. Tá? Também posso escrever no arquivo, mas ao invés de escrever strings, que é o que a gente estava fazendo, eu vou precisar escrever bytes. Tá? Então eu vou usar esse tipo bytes. Tá? E eu posso, por exemplo, converter string em bytes usando str.encode, que é algum encoding que eu quero, tá? Então eu vou codificar a string usando algum encoding e obter quais são os bytes que apresentam isso. Tá? Eu posso converter int em bytes usando int.toBytes e assim por diante. Tá? Então, não é uma coisa que eu quero exercitar nessa disciplina, trabalhar com arquivos binários, porque isso, em geral, quando você está fazendo coisas maiores ou mais específicas, estou lidando com imagens ou... Tá? E até mesmo imagens, em geral, você já vai ter alguma biblioteca do Python para fazer esse trabalho para você. Tá? Mas eu acho que é importante vocês saberem que existe a diferença entre arquivos texto e arquivos binários. Tá?
e que existe essa possibilidade de lidar com os arquivos binários no Python ou em programação de forma geral, para que se um dia você precisar, você possa ir atrás e estudar um pouco sobre isso. Não é um assunto super complicado, não é nada demais, só que eu teria que ficar forçando exemplos muito bobos aqui, vocês iam achar que de fato não serve para nada isso, quando na verdade é útil. Tá? Qualquer programa que lê imagens, escreve imagens, gera vídeos, trabalha com som e etc., vai trabalhar com arquivos binários. Tá? Só se pensar que som no computador, eu vou representar isso como algum tipo de onda, e não faz sentido falar um texto, né? O som não vai ser um texto lido, né? Vai ser uma sequência de bytes representando aquela onda. Bom, é isso então que eu tinha para falar sobre arquivos.